Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz, uma ótima semana para você, uma semana abençoada que Deus preparou para nós. Não fique abatido, não fique triste. A alegria do Senhor é nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Que Deus abençoe você nessa semana, que seja uma semana abençoada. E nada melhor do que ministrarmos a palavra de Deus, refletirmos, meditarmos em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós estamos fazendo um estudo sobre Provérbios, estamos já no capítulo 8 de Provérbios, onde nós estamos aprendendo chaves de sabedoria, princípios espirituais extraordinários para a nossa vida e para o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a primazia da sabedoria. Colocarmos a sabedoria como algo valioso, precioso, em primeiro plano na nossa vida. Certa vez um pastor norte-americano, um grande pensador, né, teólogo americano, disse que o único problema da nossa vida é a falta de sabedoria. E é realmente uma grande verdade. É o que nos ensina, é um resumo do livro de Provérbios. A falta de sabedoria faz com que você faça besteira, escolhas equivocadas, entre no pecado, viva uma vida equivocada, errada, que vai só trazer prejuízos, coisas ruins para você. Mas se você colocar em primazia, em primeiro lugar, no sentido da sabedoria de Deus, da personificação da sabedoria, que é o próprio Cristo, nosso modelo de vida, o nosso referencial, você vai ver que a sabedoria do alto, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que abençoa o nosso dia a dia, essa sabedoria vai nos dar uma vida em destaque, uma vida abençoada, uma vida cheia do favor, da bênção, da glória do Senhor Deus. Então vamos ver o que Salomão, o grande rei Salomão, filho de Davi, um dos maiores reis da terra de Israel, dos israelitas, né, do povo de Deus no Antigo Testamento, tem para nos ensinar acerca da sabedoria. Sempre lembrando que sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Sabedoria é conhecer a Deus, é aplicar o conhecimento de Deus nas nossas rotinas diárias, nas escolhas da vida, do nosso dia a dia. Olha o que diz, capítulo 8, versículo 1, diz assim Salomão: não clama porventura sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Ou seja, Deus está te chamando a andar em sabedoria. Deus está falando conosco para que conheçamos a sabedoria do alto. Deus está promovendo a inteligência no nosso coração, para que possamos ouvir a sua voz e praticar o conhecimento de Deus no nosso dia a dia. A sabedoria deve ser uma busca de toda uma vida. Os grandes homens e mulheres que fizeram a diferença nesse mundo foram homens e mulheres sábios, principalmente Jesus de Nazaré, o maior homem que já teve nessa terra. É a personificação da própria sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus, o referencial e o modelo para cada um de nós, seres humanos. Versículo 2 diz: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta, né? Diante das encruzilhadas da vida, diante das várias contingências, possibilidades que a vida nos coloca, nas encruzilhadas da vida, precisamos ter sabedoria para escolhermos qual o caminho tomar. Quais são os caminhos de vida eterna? Quais são os caminhos que agradam a Deus e de alguma maneira abençoam a nossa vida? As nossas escolhas hoje são sementes para o nosso futuro. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus para sabermos escolher, para sabermos tomarmos decisões corretas, honestas, sinceras diante de Deus, diante das encruzilhadas, das veredas da vida, precisamos da sabedoria de Deus. Versículo 3 diz: do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Quem é que está gritando? A sabedoria. É Deus chamando eu e você para crescermos em sabedoria, graça, inteligência espiritual diante de Deus. Paulo fala isso em Colossenses 1:9. Ele fala assim: eu oro a Deus, eu peço a Deus que derrame sobre vós o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria do alto e a inteligência espiritual. Três princípios extraordinários, três virtudes que nós temos que desenvolver como filhos de Deus.
o conhecimento da vontade de Deus, e esse conhecimento está revelado nas Sagradas Escrituras, a sabedoria de Deus, que é a palavra colocada em prática no nosso dia a dia, o conhecimento de Deus, nas possibilidades, contingências, escolhas, decisões da vida, e a inteligência espiritual, ou em outras versões diz entendimento espiritual, discernimento, prudência, vida vigiada, cuidadosa, zelosa, diante de Deus. E aí, no versículo 4 diz: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ou seja, Salomão está dizendo: olha, eu estou falando com vocês, eu estou chamando vocês para a sabedoria. Me escutem, filhos dos homens. É o que Deus está falando através da sua palavra. E aí surge o versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Então nós vemos duas virtudes aqui: prudência e entendimento. Por mais que sejamos simples, sejamos às vezes, pessoas que não tenham tanto conhecimento humano, mas através da palavra de Deus, por mais que sejamos pessoas simples, e devemos ser pessoas simples, singelas, a simplicidade é algo de Deus. A singeleza de coração, a simplicidade no nosso coração, é algo que o Evangelho promove na nossa vida. Por mais que você seja abastado, próspero, abençoado, lembre-se, nunca perca a singeleza, a simplicidade de coração. Uma pessoa simples, ela tem acesso a todo tipo de gente. Mas uma pessoa arrogante, altiva, prepotente, soberba, fecha o coração das pessoas ao seu redor. Então, quanto mais simples, mais singelos, independente de quanto temos, de quanto possuímos na conta bancária, a singeleza, a simplicidade, com prudência, faz toda a diferença na nossa vida. E o que é um homem prudente? É um homem cauteloso, cuidadoso, vigilante. É alguém que pensa antes de falar, que reflete antes de agir e fazer. Alguém que pensa antes de falar. É alguém que reaciona da maneira correta e que tem ações coerentes com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. É alguém que reage com maturidade, assim como Jesus reagiria. Este é um homem prudente. Não há nada melhor do que o modelo de Jesus. Um homem prudente, um homem que colocava palavras precisas, um homem que falava de forma eficaz, que tocava o coração das pessoas. Você vê que cada palavra de Jesus era precisa, era cirúrgica, adentrava nas recâmaras mais profundas da alma, do coração dos seres humanos. Ecoam até hoje, há mais de 2000 anos que Jesus veio, as palavras de Jesus continuam atemporais, ou seja, estão acima do tempo, do espaço, elas continuam funcionando. Mateus 24 diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Aquele que ouve as minhas palavras, semelhante ao homem prudente, diz Mateus capítulo 7, que constrói a sua casa sobre a rocha. O nome da nossa igreja é Casa na Rocha. E esse capítulo 7 revela aquilo que Deus colocou no nosso coração. Sermos prudentes, ouvirmos a voz de Deus, colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque Deus está falando todo o tempo. Todo o tempo. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. É como se você estivesse lá em Foz do Iguaçu, vendo aquela montoeira de água cair. É a voz de Deus, a voz de muitas águas. Deus está falando com o seu povo. Deus está chamando os seres humanos à prudência, à sabedoria, ao entendimento. Não seja insensato. O que é o insensato? Aquele que não tem sensatez, aquele que age de forma imprudente, aquela pessoa que é temperamental, aquela pessoa que age por impulso sem pensar, que está fazendo uma burrada. Quantas e quantas burradas poderiam ser evitadas se fôssemos maduros, prudentes, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor e cuidadosos naquilo que nós fazemos. Entendei com o coração, diz Salomão. Entendam com o coração, apliquem o coração, sejam vigilantes, cuidadosos e prudentes e tenham entendimento espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado, não é condenado, não é discernido. Por quê? Porque ele anda na linha, ele anda com o Senhor. Ele é uma pessoa sábia, ele é uma pessoa prudente. Homem e mulher aqui, ser humano,
Se você quer ser uma pessoa realmente espiritual, tem que estar conectado com o Espírito de Deus. É Ele quem te guia, é Ele que fala conosco, é Ele que nos capacita a trilharmos o caminho de vida eterna de Deus. Então, seja prudente. Tenha entendimento no seu coração e aplique a sabedoria de Deus, colocando em primazia, em primeiro plano, a leitura da palavra de Deus, a meditação nos escritos do Senhor, a oração, em parar para ouvir a voz de Deus, que é como a voz de muitas águas, que quer falar ao seu coração e te ajudar guiando a sua vida a toda a verdade e a todas as escolhas sábias que vão ser abençoadoras para a sua vida, para o seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, na sua casa e na sua família. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, também compartilhar via redes sociais, WhatsApp, Instagram, YouTube. Faça isso, querido. Compartilhe com essas pessoas. E aqui debaixo tem os horários de culto, o endereço da igreja, todas as nossas programações. Deixa eu deixar um convite para você nesse final de semana. Sábado à noite, às 19h30, domingo de manhã, às 9 horas. E às 19 horas nós vamos ter uma conferência chamada Imersão em Deus, mais de Deus na nossa vida e no nosso coração. Vem estar conosco. Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo, 4555, em Umuarama, no centro de Umuarama, Paraná, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você quiser exercer a generosidade, semear na nossa vida e ministério, aqui debaixo tem todas as informações de como fazer isso. Desde já, que Deus te abençoe.